pessoas. Tira essa caneta do bolso, filho. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aqui ao vivo na nossa live de hoje. Estamos aqui com o Reginaldo, parceiro. Boa noite a todos. Terapeuta holístico, hipnólogo, body talk. O cara é o cara aí. Muito bom. E manja de quântica pra caramba. Imagina. E hoje, pessoal, Renata, seja bem-vinda. Todo mundo chegando aí, Alessandra também. Todo mundo conosco. Que bom, todos estão aí. Pessoal, hoje nós temos um tema bastante interessante. Nós vamos falar um pouquinho do trabalho do Dr. David Hawkes, da escala Hawkes, né? Ele deixou esse, digamos assim, esse trabalho maravilhoso, uma bússola para quem trabalha com terapia energética, que é uma maneira de você conseguir rastrear, identificar a causa raiz de travas e problemas compartilhantes, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho do trabalho desse profissional, que realmente foi um trabalho fantástico na obra dele, Power versus Force, Poder versus Força, né? Que ele trata exatamente das questões da escala e dos níveis de consciência. E aí, Reginaldo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos novamente, né? Sejam bem-vindos. Pra gente é sempre um prazer poder falar desse grande mestre, né? Dr. David Hawkins, né? E ao qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi aí um grande estudioso, um doutor no campo da área da ciência e da vibração humana, né? Foi indicado aí ao Prêmio Nobel pela sua descoberta e teve a oportunidade de mostrar ao mundo o seu conhecimento através da ciência. E nós tivemos a honra de conhecê-lo, né? Há um tempo atrás. E hoje nós trabalhamos aí nesta energia ao qual o ser humano vibra, né? Que o ser humano também vibra dentro de si. Então, pessoal, vamos até pra gente tentar contextualizar aí como é que foi o trabalho do Dr. Hawkins, né? Aí, Reginaldo, você pode corrigir se você achar que eu estou fora aí, mas dentro do que a gente estudou. O professor Hawkins trabalhou pesquisando as pessoas, ele trabalhou a nível de testes sinestésicos. Toda a pesquisa dele foi em cima de testes sinestésicos. Alguns profissionais falam que a escala dele é medida em hertz ou em megahertz. Não existe isso, tá? Escala de megahertz, escala de FM de carro. Então, essas frequências que ele trata em termos de vibração lá da escala de consciência, ela é uma vibração sutil. É um nível de frequência que nós não temos aparelho tecnológico para medir essas frequências. Então, essa percepção de que é hertz ou megahertz ou qualquer derivação de hertz, ela é puramente especulativa, porque aquela escala dele é uma escala de marcadores, né? É uma escala logarítmica. Por que isso? Porque as distâncias dos marcadores eram muito longas, então para ele colocar numa escala linearizada, ele fez a escala logarítmica, ou seja, botou tudo aquilo em base 10. Então cada coordenada daquela que você vê na escala dele, por exemplo, o amor, que é 500, na verdade você lê log na base de 10 elevado a 500. Então aí você lineariza a escala e fica parecendo uma escala linear, mas na verdade ela é uma escala logarítmica. Então as distâncias dos sentimentos mais baixos para os sentimentos mais altos, ela é muito extensa, né? E se a gente puder trabalhar um pouco melhor essa escala, você vê que ele considerou o nível 0 da escala, ou seja, log de 10 elevado a 0, que é 1, que é exatamente o suicida, a pessoa que desistiu, e o máximo o avatar, que seria log na base de 10 elevado a 1000. Então você veja que tem uma distância gigante aí entre o avatar, que seria um Buda, um Jesus Cristo, um Mahatma Gandhi, e um suicida, uma pessoa que desistiu, um profundo depressivo, né, Sim. que tem toda essa gama de variações de sentimentos aí e que faz toda a diferença no momento que você vai fazer um atendimento, vai fazer uma aplicação da sua terapia, e quando você usa essa escala de uma maneira, digamos assim, como ferramenta de trabalho junto contigo, potencializa muito a capacidade de identificação da causa raiz ou causas raízes para você ser assertivo no seu atendimento. Correto? Sim, perfeitamente. Na verdade, olha, quando nós falamos aí de uma capacidade de 1 a 10, nós podemos dizer a seguinte forma: quando você chega ao número 7, você já controla a sombra. É uma radiação muitíssimo elevada.
que é o qual alguns avatares que estiveram aqui na Terra conseguiram, até ele próprio dizia muito a respeito disso. Ao nível 10, seria como o do Cristo, né? Que teria aí uma radiação de amor intensa que controlava o sistema. Então nós podemos perceber que nesse exato momento, nós precisamos entender o processo da frequência e da radiação, porque caindo essa frequência, nós nos conectamos também com o tipo de sentimento de baixa escala. Então não podemos passar, infelizmente, muitos hoje estão com baixa escala de 200, né? Que é uma perturbação muito grande, desequilíbrio, de ansiedade, de medo, de raiva e de, principalmente, falta de campo radioativo protegido. Então, assim, se você estudar bem essas escalas, eu acredito que o Dr. Hawkins sabia além disso. Ele não citou tudo o que ele dizia, o que ele sabia, porque, sem dúvida, também era muito perseguido, né? Principalmente pela ciência, que ele descobriu algo que a ciência às vezes escondia um pouco. Quando ele classificou essa energia, essa radiação, ele ensinou também como calibrar essa energia do ser humano. E, felizmente, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema e realmente funciona mesmo. Então é algo que o ser humano precisa aprofundar a respeito disso. Se a gente pensar aí que hoje, por exemplo, a humanidade está vibrando em 10 elevado a 260, que seria a indiferença, né? E abaixo de 200 é a autodestruição. Na própria tabela dele lá, ele fala que hoje o mundo tem 30 avatares, 30 seres encarnados, que estão aí, que ninguém sabe quem que é que está segurando a vibração do planeta para não ter autodestruição. Correto? Perfeito, correto. Então, pode. Perfeito, essa colocação. Eu gosto muito dessa palavra, porque quando você fala um avatar, é um ser que tem um campo de força a tal nível, que mantém o nosso sistema totalmente alinhados. Embora existam outros que trabalham no campo negativo, com outras frequências de baixo nível, que tenta desalinhar todo o sistema. Mas o campo de força da luz é tão forte que consegue um avatar controlar um planeta. Então você imagina os seres humanos. O tanto de avatares acima desses que existe, né? Então tiveram aqui na Terra esses avatares que trouxeram a nós esse conhecimento e suas palavras ficaram marcadas, né? Então o que a ciência vem provar hoje é o que sempre existiu, porque eu acredito que a ciência é Deus e Deus é ciência e matemática e frequência e energia, tudo isso conectado. Então o ser humano precisa entender esse processo e todos os cientistas da área que entendem essa frequência estão de acordo com o que foi citado com o Dr. Hawkins. Tanto é que ele foi citado pelo Prêmio Nobel. Então tiveram que respeitá-lo, porque ele provou que a energia e a radiação no corpo humano, no sentimento e na mente humana, ela realmente tem a capacidade de um pensamento mudar a vida completamente. Quando a gente analisa, por exemplo, a escala e você vai, por exemplo, no caso dos terapeutas aí, que vão fazer seus atendimentos, né? E às vezes as pessoas, elas estão vibrando um determinado sentimento e às vezes as pessoas não entendem porque comandos são executados, trabalhos são executados, técnicas são aplicadas e a pessoa não consegue se curar ou não consegue se ressignificar. Porque a escala tem um nível de digamos assim, de preferência, um nível de profundidade, né? Uma hierarquia. Então vamos supor que uma pessoa, se ela esteja vibrando na raiva, no rancor ou até mesmo no ódio, e você faz esse atendimento. Só que se ela, por baixo desse sentimento, ela tiver um sentimento de vergonha, culpa ou remorso, esse sentimento de remorso vai ter prevalência sobre o sentimento de ódio. E aí, qualquer comando que você faça, qualquer atendimento que seja feito, ele não vai ter, vai ser como aquele comando de computador que fica a bolinha rodando lá e não é efetivado, porque aquele sentimento está mais profundo, está no nível mais básico, ele não é liberado, correto? Perfeitamente. Então eu acredito que a felicidade atual, falsa que nós temos aqui na Terra, nessa dimensão, esconde o nosso lado sombra, que é o nosso porão, né? Que precisa ser limpado, precisa ser depurado. E estamos passando agora por esse momento de depuração do sistema. Então, entenda você ou não, acredita ou não, todos nós estamos passando por esse processo. Então, quanto mais você trabalha essa energia, mais limpo você vai ficar. Então, certo. O exemplo do copo d'água, que eu sempre gosto de falar, que a água suja, ela estando parada, por cima está limpa. Mas quando você mexe com a água, toda a sujeira que está no fundo do copo vai vir à tona. A energia da mesma forma. Então, nós temos sim, sem dúvida, algo para ser limpo, que está enraizado nesses campos energéticos.
do nosso sistema. Que o ser humano sempre tem uma caixa preta, igualzinho um avião. Mexeu na caixa preta, vai vir à tona os seus problemas. Não tem como ser diferente. É. E quando a gente trabalha aí essas questões, né, dos sentimentos de baixa vibração ou de alta densidade, você observa que eles têm alguma correlação com os chakras, certo, Reginaldo? Sim. Então nós sabemos que os chakras aí são centros de energia e nós temos vários chakras, mas tem uma linha mestra, uma linha central de chakras, que são 7 principais, que você tem lá o básico, o sexual, o do plexo solar, do cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. E essas emoções lá da escala Hawkins, que é a escala que o professor Hawkins desenvolveu, né, elas têm muito a ver com esses chakras. Então, por exemplo, quando a pessoa tem lá problemas de medo, dúvida, insegurança, incerteza ou correlatos, ela vai necessariamente atingir aí as questões do seu chakra básico, né? Sem dúvida. Porque a energia, no caso que você está dizendo, os chakras são um campo de força que mantém o físico de pé. Por quê? Traz aí uma energia do fluido vital. Eles ficam movimentando, emitindo vibrações, até que formam um vortex, um campo de força, que seria um chakra, né? Então, cada chakra desse representa um campo de força, um portal das suas dimensões internas. Cada um deles emite uma frequência, uma radiação, um cheiro, emite também uma cor. E também, cada vez que você vibra nesses chakras, eles alteram a sua coloridade interna, trazendo para fora aquilo que necessita limpar. Correto. Você pega, por exemplo, sentimentos aí de culpa, de remorso, que são esses sentimentos muito profundos de algo que às vezes você fez ou sofreu e que te traga remorso, você vai perturbar o seu chakra sexual. E convém a gente falar também que o chakra básico está interligado com esse chakra frontal. Então, às vezes, uma perturbação que você tem no seu chakra básico vai refletir nesse chakra frontal, provocando aí, às vezes, dor de cabeça, irritação. No caso do chakra sexual, que é com relação à culpa e o remorso, pode atingir também esse chakra laríngeo, que é onde vem as questões de coriza, tosse seca, labirinto, né? Problemas de tireoide, etc. Correto, Reginaldo? Sem dúvida. O que acontece? A glândula da tireoide é um dos locais onde emite muito hormônio. Por isso que a pessoa altera muito o seu humor. Então, se ela fala muito ou se ela guarda, vai afetar, sem dúvida, uma radiação interna que a pessoa está emitindo, porque é uma frequência, né? É uma energia que está emitindo para o sistema, do universo e retornando. Quando você guarda alguma coisa nesse campo aqui, campo emocional, o sentimento, eles transformam na radiação. E o corpo faz essa leitura. Então, você não resolvendo isso, sem dúvida, vai ter uma condição, infelizmente, negativa da saúde. Infelizmente, virar contra você. Começa a destruir o seu próprio sistema. Porque algo no campo emocional está mal resolvido. Quando você resolve isto, sem dúvida, todos os chakras começam a ser alinhados. Porque a radiação está de equilíbrio. Então resolveu do porão aquilo que te condenava, principalmente o sentimento da culpa, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Joguem a culpa fora. Foi só uma experiência. Todo ser humano está aqui na Terra para ter experiências, escolhas. Então nunca sinta a culpa de nada. A culpa é uma frequência, uma radiação muito baixa, que te condena e perde a saúde, porque a saúde sente que há uma culpa ali. E você encontra uma forma, o seu sistema, de se defender, trazendo a doença. Então, nunca sinta a culpa de nada. Tudo experiência. Estamos aqui na Terra para educar, né? Sempre para educar. Maritana, depois vai ficar gravado no YouTube aí, tá bom? Aí você já pode ver depois no YouTube aí, sua pergunta aí. Pessoal, subindo um pouquinho na escala, os sentimentos aí de raiva, mágoa, ódio, rancor, eles refletem aí muito o seu chakra do plexo solar. Então toda essa parte aí de pâncreas, baço, fígado, essa parte aí desse sistema, ele é afetado de maneira muito forte aí por essas questões desses sentimentos, né? De mágoa, raiva, ódio e rancor. Então é um chakra muito importante, que é um chakra que canaliza muita energia, né, Reginaldo? Sim, então quando a gente tem esse tipo de sentimento aí, o não perdão, ele prejudica muito. Então a gente tem que entender que o perdão não é para quem recebe, o perdão é para quem dá, né, pessoal? Então isso é importante de se observar, correto, Reginaldo? Sem dúvida. A energia do perdão, ela consegue limpar o porão do ser humano, né? Posso dizer assim. Consegue limpar a energia de culpa,
as frequências que estão te canalizando nos outros chakras. Quando você se perdoa, você está se dando a oportunidade de você dar um salto quântico acima, para que você saia dessa frequência de prisão, que a culpa te prende, né? Então, fica ligado no passado, aquilo que não volta mais, o que é do passado fica lá, foi só uma experiência. Mas a sensação de culpa é uma frequência muito baixa. Então, meu amigo sempre fala para mim, deixa a culpa de lado. O ser humano sempre tem a oportunidade de começar através do presente, que é o que acontece agora, não é o passado. O passado ele sempre fica ligado no ego, que quer te condenar novamente. Então, jogue a sensação de culpa fora e entenda que tudo é uma educação moral. E lembrando que o todo universal não quer que você sofra, quer que você ajude, né? Então, se você errou, se você ajuda, se você devolve esse amor pro cosmos, se você ajuda as pessoas e devolve amor, você está de alguma maneira fazendo amortizando a sua dívida e aquilo que você provocou em termos de situação de conflito, né? Sim, sim. Fabricando Dharma, né? Exatamente. E aí, pessoal, a gente chega no chakra, nas emoções aí de tristeza, melancolia, né, angústia, ansiedade, que estão localizadas no chakra cardíaco, né, no Anahata. E esse chakra, ele regula a glândula do timo. E isso aí e como é um chakra que ele faz a integração, a conexão dos chakras superiores com os chakras inferiores, então ele é um chakra que ele é muito importante para o corpo, né? E esses sentimentos de tristeza, de melancolia, de angústia, de ansiedade, seja fazendo ele ficar hipoativo, deixando a glândula timo hipoativa, ou seja, abrindo caminho para as infecções oportunistas, porque o imunológico vai responder de maneira hipossensível também. Ou se ele ficar hiperativo e a glândula timo ficar hiperativa, o sistema imunológico ficar muito responsivo e ficar hipersensível, das duas maneiras traz problemas para a gente, seja pelas infecções oportunistas ou seja pelos problemas autoimunes, sejam as alergias, as ites, né? Todas as ites, as questões das psoríases, os vitiligos, de todas essas escleroses, toda essa parte aí. Correto, Reginaldo? Perfeitamente. Então, o que nós temos que fazer para que nós possamos melhorar a nossa frequência? Nosso campo radioativo. Primeiramente, muita coisa acontece no nosso sistema, nessa terceira dimensão aqui, que está ligado com a quarta, né? Que é o campo da energia, campo do invisível. E outra coisa, temos que trabalhar muito o nosso campo emocional. Eu sempre digo que nós somos mais sentimentos do que pensamos. 90% do que nós pensamos não vai acontecer. É o ego que está falando. Mas o que nós sentimos, nós inalamos para o universo essa frequência que está mal resolvida. Então o Einstein sempre foi feliz quando ele disse que tudo aquilo que você quer resolver não pode ser resolvido da forma que foi criada. Por quê? Se você emite algo negativo, é lógico que vai retornar um negativo. Então um sentimento mal resolvido, ele vai te perseguir até que você resolva esse arquivo que você armazenou aqui dentro dessa biblioteca sem fim, que é a área de sentimentos, né? Então precisamos mudar essa frequência, limpar esse porão, esse campo e começar a viver a radiação da luz e do amor. Então se você conseguir atingir a frequência da radiação de 500 acima, já está num campo muito feliz. 600, aproximando de dominar a energia. 700, você não tem medo da sombra, porque você sabe que ela simplesmente é uma frequência que não te atinge mais. Não tem poder sobre você. Quando chega a 750, a esse campo você domina o sistema. 800, você fala com todo aquele que organiza o nosso sistema galáctico. Aos 900, você aproxima do Cristo, que é esse avatar que domina todo o nosso globo. 1000, frequência do Criador. Você conecta com o todo. Aonde você se encontra conectado com ele, você volta o seu fragmento a conectar com a fonte criadora. Nesse ponto, você está com o todo, ao qual o ser humano ainda precisa entender isso. Dr. Hawkins foi muito bem sucedido. Ele estudou outras radiações acima que não pôde descrever, porque eu acredito que o ser humano não está preparado para isso, mas que já está aí à disposição daqueles que estão interessados a dar esse salto, a conhecer realmente você e o sistema que existe ao todo, que é a nossa dimensão, a quarta, a quinta, a sexta, e assim seguindo. Então nós precisamos trabalhar essa energia dentro de nós. Ok.
A Alessandra colocou aí a questão que se poderia traçar um paralelo entre as frequências descritas na escala e as questões de prosperidade e as questões financeiras. Então, na verdade, à medida que você avança na escala e você começa a levar a sua vibração e você começa a se aproximar do amor, da gratidão e da alegria, porque uma é independente da outra. Você só tem alegria se você só tem gratidão se você tiver alegria. Você só tem gratidão se você tiver amor. E se você só tem alegria se você tiver gratidão. Então, essa interdependência e essa aproximação da vibração do amor, ela deflagra toda a capacidade de cocriação com o universo que o ser humano tem. Então, você se aproxima da fonte criadora. Então, na hora que você se aproxima desse sentimento de amor, você transborda esse sentimento e tudo que você pensa começa a acontecer. Começa a acontecer sinergias positivas, acontecer aquelas sincronicidades que caminham para a prosperidade, para a alegria e para o sucesso financeiro. Correto, Reginaldo? Corretamente. Eu sempre digo que essas frequências, essas radiações, eles são família. Né? A alegria, a paz, a confiança, a autoestima é uma família. Essas frequências caminham juntas. Conectou com uma, você conecta com todas. A alegria, a paz, a união, perseverança, autoestima, que seria a fé, um termo de radiação, né? Então, canalizando uma, você conecta com as outras. Se a gente pensar hoje, às vezes as pessoas chegam comigo para fazer um outro atendimento, né? E falam das questões do por que não consegue prosperar, o que acontece, porque não adianta a gente tentar instalar, por exemplo, um programa de amor e de gratidão e de alegria, se na verdade a pessoa está com um sentimento negativo de medo, ou de remorso, ou de raiva, ou de rancor, porque são sentimentos incompatíveis. Então, para você instalar o amor, você precisa retirar aquele sentimento ruim primeiro, para depois instalar o correto. Perfeito? Perfeito. Deixa eu mudar a rede aqui para ver se a gente melhora o sinal nosso aqui. Perfeito. O pessoal pediu para mudar a rede aí porque estava travando. Vamos ver se melhora agora, pessoal. Gratidão aí. Como fazer para uma pergunta aí, né, para alterar a frequência. Isso. Primeira coisa que nós temos que fazer, remover os arquivos que já estão contaminados. Eu não posso começar a minha casa começando do teto acima. Primeiro preciso limpar, sem dúvida, o meu alicerce. O que está escondido nesses arquivos aí, nesse campo de força sentimental e mental? Começando pelo subconsciente. Nós guardamos arquivos aí que nos prejudica muito, que trava a nossa vida, que bloqueia, falta de foco. Subconsciente com defeitos e arquivos, hologramas falsos instalados, que é o nosso terceiro D, nossa dimensão, instalamos muitos hologramas falsos. No campo sentimental, coisas mal resolvidas, mentimos para nós, dizendo que já está resolvido. Não está. Precisamos limpar profundamente o campo, esse campo energético aqui do sentimento, e as nossas memórias mal resolvidas. Limpando esse campo, não resta dúvida que tudo começa a acontecer com a alta frequência. O Einstein sempre disse que não existe força mais forte do que a vontade. Não tem energia capaz de superar a sua vontade. Quando você quer, você tem vontade, conecta com uma lei mais poderosa que tem no universo, que é a lei de atração. Vontade com lei de atração, duas frequências que você consegue qualquer coisa. Então, vontade no sentimento, frequência no campo mental, na glândula pineal. Juntas consegue conectar com tudo que você busca. Dos colegas perguntaram como é que faz essa limpeza, Reginaldo. Bom, aí você procura um terapeuta, né? Porque vai entrar nos campos, vai entrar na área sentimental, no DNA, porque você é um 3D, o ser humano sempre diz que é 3D, né? Sentimento, físico e mental. Vai ter que fazer uma leitura desses campos, ver qual que é o bloqueio que é, porque cada ser humano tem um sentimento, tem um bloqueio diferente uma da outra. Isso causa, sem dúvida, se tem algo do sentimento mal resolvido, a sua vida vai ficar bloqueada. Ou o subconsciente guardado coisas do passado, da família, ou da linhagem terrestre, que está colocando em si algo que te trava. Porque você hoje é um print da sua vida no subconsciente. Não tem como ser diferente. Isso é física, isso é ciência.
Então a ciência, tudo que a ciência prova, a gente acredita, porque já foi feito o teste nessa área. Então temos que passar por uma asepsia nessa área de sentimentos, porque a frequência é um labirinto tão grande, tão profundo, de arquivos mal resolvidos, que pode ter vindo do pai, da mãe, da família, da infância, do seu trabalho. Tudo que viveu na infância aconteceu agora. Está com você ainda. Então isso tem que ser resolvido, para que algo chegue, para que mude sua vida. Então procure um profissional de confiança que realmente trabalha, não um clínico geral, mas que trabalha nessa área, que entenda de área de sentimentos, de frequências, para que resolva isso. Aí começa a acontecer aquilo que você busca. Sim. A Iraci está perguntando como pode ser limpo algo que não consegue acessar em termos de memória. Iraci, quando você tem alguma questão mal resolvida, algum conflito emocional não resolvido ou mal resolvido, ele de alguma maneira ele vai sinalizar ou por um desequilíbrio nos seus chakras, ou por uma somatização física, mental ou emocional. Então, a partir desse efeito que você está tendo, seja ele físico, seja ele mental, o terapeuta consegue fazer a engenharia reversa e buscar qual que é a causa raiz do seu problema. Não necessariamente ele tem que identificar, você necessariamente não vai ter a consciência disso, mas ele vai saber o que está acontecendo no seu inconsciente. Então, a pessoa que é treinada, é preparada, então ela consegue fazer essa correlação, consegue identificar e a partir daí conseguir atuar enquanto causa raiz. Sim. Muitas vezes por problemas até que estão em vida intrauterina, né, Reginaldo? Arraigadas muito coisas tempo, que acontecem às vezes no útero da mãe e tal, e até no momento do nascimento, que pode reverberar pro resto da vida. Principalmente quando a mãe corre algum tipo de risco de vida e a criança recebe isso e deixa de se sentir merecedora pela vida tal, e esse tipo de coisa. Correto? Sim, perfeitamente. Essa área que nós falamos de energia, de sentimento, de campo de força, é preferível que você realmente busque alguém que entenda. Por que nós dizemos isso? Porque cada terapeuta, cada profissional que ama a sua profissão, que trabalha com dignidade, que entenda essa energia, ele tem um campo de força mental, uma antena, um satélite que consegue ter uma percepção profunda dos seus corpos astrais, dos seus chakras estão com alinhamento ou não. Muitas pessoas que trabalham nessa área tentam buscar resolver o problema, mas há coisas que estão tão profundas que necessita de alguém que tenha um campo de força, que tem um raio, como um radar, que capta essa vibração, porque desdobram, e muitas vezes essa energia, esse arquivo é camuflado e se escondem. Então precisamos mover esses arquivos aí, para que possa a pessoa ter um resultado que ele busca. Porque senão você fica buscando pessoas para resolver algo que não resolva. Então busca realmente alguém que entenda essa área. Né? Isso. A Ana Paula está perguntando aqui, quero tratar o meu emocional, sou tão ansioso, o que devo fazer? Bom, você deve procurar um profissional especializado. Nós temos aqui a Alessandra Tavares, que atende lá no Inog, tem aqui o Reginaldo, que atende no Inog, tem eu, que atendo lá no Rumos. E, então, qualquer uma dessas pessoas, vocês podem entrar depois no direct aí, tal, que a gente pode passar essas pessoas que são da nossa confiança e que podem atender vocês. Tá bom, pessoal? Sem problema. Qualquer um desses profissionais que forem atender vocês são todos da mesma egrégora aí, comungam do mesmo tipo de pensamento e dominam essas ferramentas para um melhor atendimento para vocês. Qual a melhor terapia para fazer essa limpeza? Depende muito do tipo da causa raiz, porque cada terapia ela vai atuar no nível de profundidade de alguma maneira. Então vai muito você localizar a causa raiz e depois se aplicar a ferramenta adequada àquela causa raiz. Correto, Reginaldo? Corretamente. E há sessões que às vezes não consegue limpar somente com uma sessão. Vamos dizer assim, por exemplo, se o arquivo ele está muito enraizado, né? Ele já cronificou no seu sistema, você tem que fazer um tratamento mais profundo para que seja removido da raiz o problema. Porque senão você limpa por dentro, por cima, e ele volta novamente a trazer consequências. Melhora um mês, depois volta. Por isso que quando o médico da medicina terrena faz uma cirurgia em alguém que tem um câncer, vamos dizer assim, que é uma doença da alma, ele volta novamente porque não tirou do sentimento, do campo de força, aquela situação ficou mal resolvida. Novamente o câncer volta. Ou pior, porque você mexeu ali na raiz e ele ampliou. Então, na área do sentimento, é uma das áreas que mais bloqueia o campo financeiro. Por quê?
O sentimento mal resolvido, ele é uma porta fechada. Ele é uma barreira imensa, porque você fica bloqueada, totalmente travado, nesse campo. Para que você tenha o universo do seu lado, você tem que estar bem resolvido aqui. Muito bem resolvido. Aí você me pergunta, mas como eu resolvo tudo isso? Se todo ser humano tem aqui uma biblioteca, vários arquivos mal resolvidos, não resta dúvida. Primeiro você se ilumina. Para que você se ilumine, trabalhe o seu lado obscuro, que todos nós temos no nosso porão. Trabalhemos esse lado para que você tenha aquilo que você busca. Ok. A colega está perguntando aqui, eu acho que sei a raiz dos meus procleios. Ter consciência não basta. Ter consciência é um pedaço do caminho, porque às vezes é uma coisa tão grave. Vamos pegar um absurdo aqui, por exemplo, uma moça que tenha sido abusada pelo pai sistematicamente ao longo de anos. Ela tem consciência desse problema, mas como é que ela ressignifica essa questão de perdoar o pai e ter gratidão pelo pai, sendo que uma vez que ela está emaranhada do ponto de vista quântico com o pai, a vida dela não vai andar se ela não conseguir ressignificar isso. Então você percebe a profundidade de uma coisa, ela tem consciência daquilo, sabe que é a causa dos problemas, mas ela não consegue ressignificar sozinha. Precisa de alguém que ajude a libertar desse problema. Porque aí tem que ser feito via ou ferramenta terapêuticas, algo que atua em nível muito profundo. E um problema desse está gravado no nível da alma da pessoa, né, Reginaldo? Sim. É no nível mais profundo. Ou, por exemplo, uma pessoa que perdeu, às vezes, um filho numa violência, às vezes para droga ou etc. Ele tem consciência do que é o problema, mas ele não consegue ressignificar. É daí que vem a ajuda. Ter consciência é só um pedaço da questão. É tanto que boa parte das pessoas que trabalham com hipnoterapia consegue isolar a causa raiz, mas não consegue retirar o problema. E a pessoa vivencia aquilo, e vivencia numa tortura eterna, porque o inconsciente não diferencia o que é memória da realidade. Então aquele sofrimento começa a ficar ad eterno, correto? Então? Sim, perfeitamente. Então limpou, o hipnoterapeuta limpou seu subconsciente dessa lembrança. Mas o sentimento, ele já está instalado. Não resolvendo aqui, desce para o sentimento. Sentimento não resolvido, desce para o corpo. Para que seja expulsado fora do seu sistema. Mas se houver uma raiz profunda, aconteceu na infância um fato desse, né? Uma criança foi abusada. Esse sentimento, esse arquivo morto, esse vírus, vamos dizer assim, fica instalado no seu campo emocional. Então não basta somente, eu vou esquecer isso e pronto. Ou seja, você está enterrando algo que pode brotar depois. E pode vir ser algo na sua profissão, vida sentimental, familiar, espiritual, social. Porque ele fica emitindo raiz, frequências, a energia não mente nunca. Não importa o tanto que você colocar no porão. E quando estiver lá, o teu sistema vai estar dizendo que algo está errado. Algo não está bem, precisa ser limpado isso. Quando se limpa realmente, aí tu começa a melhorar a tua radiação e tua frequência. Aí as coisas começam a acontecer. Tudo começa a fluir, porque deixou de ser um bloqueio, deixou de ser um empecilho no seu sentimento. E quando tem algo a ser resolvido no campo do sentimento, tu não consegue avançar. Dificilmente as áreas vão estar liberadas para você evoluir, energicamente, espiritualmente, financeiramente. Então o nosso campo, o nosso porão tem que estar limpo. Precisamos limpar. Senão não adianta eu ter minha conta bancária cheia e mal resolvida de sentimentos. Porque o nosso campo emocional, ele nos acompanha atravessando tempo e espaço. Então o que eu tenho internamente vai ser transbordado para o lado de fora. Porque o corpo cobra. E ele vai trazer à tona. Na tenra idade, na terceira parte da vida, ele vai fazer essa limpeza automaticamente, através de culpa, de dor, de doença. Trazendo à tona aquilo que eu escondi a vida inteira, da sociedade, da família, dos campos que o qual não quero mostrar quem eu sou na realidade. Então limpemos esse campo sentimento, iniciando pelo subconsciente, que é onde está 95% dos nossos problemas. E principalmente, eu acho que é muito importante o trabalho do constelador, né? A constelação sistêmica familiar, porque a grande maioria dos problemas que aparecem em consultório são frutos do emaranhamento quântico da Santíssima Trindade, pai, mãe e filho. E às vezes a pessoa não tem consciência que o fato de julgar o pai, julgar a mãe, já é um problema para que a vida dele não ande. Então aquela história da Bíblia lá de honrar pai e mãe é muito séria, porque vem exatamente dessa problemática de você estar alinhado com a sua ascendência, né? Então é importante isso demais, porque às vezes a pessoa tem bloqueios, não sabe que o bloqueio pode ser fruto
de um relacionamento, de um julgamento que ele tem pelo pai e pela mãe, e a vida dele não anda por conta de uma questão dessa. Correto, Reginaldo? Sim, perfeitamente. Eu acredito que esse aí, podemos colocar, que é um dos ensinamentos mais pesados que tem, né? Que seria você desonrar o seu pai e sua mãe, que te deu a vida física aqui nessa dimensão. Trouxe você de uma dimensão para esta. Então, é um mandamento muito pesado, muito forte, ao qual, né, eu já tive muitos pacientes que não têm amizades com os pais nem com as mães, por um motivo ou outro, que aconteceu na infância e hoje se encontra num campo muito negativo e não tem paz. E a paz, ela não tem preço. Então precisamos limpar isso. E o avatar que teve aqui na Terra, né, conhecido como Cristo, que tinha uma radiação, uma frequência elevadíssima, disse a mesma coisa. Se tem algo contra a vida, vá primeiro lá, resolva aquilo e venha comigo. Para que você não fique aí perdido e preso nessa dimensão de baixa frequência. Em outras partes, foi um avatar, um psicólogo, né, que trabalhou com energia, e foi um avatar quântico, né, cientificamente falando, foi sim, sem dúvida, uma forma que nos ensinou por palavras tão simples, e que ainda o ser humano não entendeu, que seria hoje o que o Dr. Hawkins está dizendo, né, sempre afirmou, e que a ciência provou isso. A colega está perguntando aqui, quando chega a um lugar que a energia está ruim, o que posso fazer para melhorar? Então, a primeira coisa é evitar usar o preto, né? Porque o preto ele atrai a energia do ambiente. Se a energia estiver boa, puxa. Se estiver ruim, vai puxar do mesmo jeito e concentra em você. E entra direto o cardíaco no plexo aqui, é um bombardeio energético desnecessário. Marrom nem pensar, porque o marrom escuro ele atrai só energia negativa. Então você vira um para-raio de energia negativa. Você pode usar sua pedra do signo, tem um cristal que você ande com ele, limpa de vez em quando, porque o cristal ele é um filtro passa alta. Ele permite a passagem das boas energias, as energias de elevada vibração, e filtra as de baixas energias, e mantém uma postura de vibração elevada, de oração, de alto amor, porque a partir do momento que você mantém isso, uma postura de gratidão para com a vida, de amor, cria meio que uma aura dourada, né, Reginaldo, que Sim. protege você contra esses acessos, essas energias de baixa vibração e de alta densidade. Se quiser complementar. Sem dúvida. Quando nós vibramos numa radiação frequencial de 700 acima, nós acreditamos que o amor universal, ele pode cobrir o seu campo. Por isso que eu digo sempre aos meus pacientes, se ame. Quando o amor realmente é conectado com o seu sistema radioativo do coração e da frequência mental, ele forma um campo de proteção em volta de você. Ao qual, acredita ou não depende da sua crença, todo ser humano é um campo de força, dentro e fora. Então, quando você acredita nisso, a crença no sistema de fé é uma radiação elevada, que você acredita em você, sem dúvida, o seu campo é ampliado e forma ali uma bolha energética em volta de você. Mas é lógico que se você for num ambiente negativo, você vai ser contaminado e bombardeado por frequências e radiações negativas, ao qual nesse momento nós podemos perceber facilmente nas empresas, no seu trabalho, com seus amigos ocultos, nos locais, tribunais, velórios, onde há pessoas tristes, na sua própria casa, quando o ambiente está negativo, pessoas perturbadas, ansiosas. A casa que você mora, ela tem a energia do proprietário. Observa bem onde você anda. Quando você vai à casa de alguém e você não sente bem lá, porque a frequência ali está muito baixa. Simplesmente essa dimensão obedece a uma radiação do ser que está emitindo. Então fica ali estagnado aquela radiação negativa. Então que você evite pensar e sentir coisas que decepcionem você. E se algo acontecer, não foi com você, foi com a situação que você fez que não agradou a pessoa. Mas o que você fez foi para aprender ou ensinar algo. Mas para que você proteja seu campo, tenha certeza que você precisa se amar e se limpar sempre por dentro. Não carregue nenhum tipo de energia negativa no sentimento. Se livre dessa energia de rancor, de raiva, de agonia, de medo principalmente, que abaixa muito a sua frequência. Então você trabalhando com a energia de autoconfiança, lógico que o seu campo ele vai ampliar, vai formar uma bolha, segundo a ciência, em volta de você. Isso foi cientificamente provado isso. Hoje, você estudar sobre isso é questão de inteligência. É o mesmo que fazer o bem. Fazer o bem você fabrica Dharma. Todo o sistema universal. E para o seu sistema.
Então isso amplia a sua proteção. Pode ter certeza, onde você vai, a tua energia vai com você, te representa quem é você. Então trabalhe esse sentimento de autoconfiança e de amor principalmente, porque sem amor o nosso campo não amplia. Do ponto de vista do salto quântico da humanidade, quando existe energia negativa e os maus atos, as más ações, o mal basta a si próprio, né, o Reginaldo? Porque ele tem uma capacidade de propagação e até por causa das questões de caos que ele amplifica com uma facilidade muito grande. Já o bem precisa ser canalizado, né? Então, para você fazer o caminho da escala, para sair do medo que está ligado no seu cérebro reptiliano e no seu inconsciente, no seu lado instintivo, do seu lado mais animal, e ir pro amor que está ligado à sua superconsciência, à sua centelha divina, é um caminho longo e tem que ter disciplina, né? Para fazer essa transmutação. Sem Correto? dúvida. A disciplina consigo próprio é algo muito pessoal. Tem alguém perguntando aí se a melhor ferramenta é barra de axis, Eu respondi. Então eu sempre digo que é algo muito pessoal. Por quê? Se cada um vai responder pela sua própria frequência, como então eu devo me colocar para que isso aconteça ao meu favor? Todos nós somos um fragmento interno intocável em algo que nós chamamos de centelha, de fragmento, de luz e de radiação, conectado com a fonte. Como 80% não acredita muito nisto, não confia nisto, que hoje já não depende mais da crença da pessoa, porque a ciência provou isso. Então nós podemos trabalhar com a radiação da limpeza. Nós, como os terapeutas dessa área, trabalhamos muito a limpeza do porão. Porque não adianta limpar simplesmente por fora. Temos que limpar o porão. Então busquemos a limpeza profunda, para que realmente você almeje aquilo que você busca. A colega está perguntando aqui, o não perdoar essas atitudes passadas quando criança pode bloquear todas as energias do presente agora? Com certeza. Às vezes eventos que acontecem no útero, por causa de questões do seu nascimento, às vezes a mãe entra em risco de vida e a criança sente isso e ela passa a ter um sentimento de não merecimento para com a vida porque colocou a mãe em risco, e isso aí gera problema para a vida inteira. Então sim, pode bloquear assim todas as energias. Por isso que é importante ser trabalhado isso, porque quando você trabalha isso de maneira holística, você consegue ir até a causa raiz, no nível de profundidade mais profundo, e conseguir fazer essa liberação no sentido de libertar e deixar com que a pessoa salte. Porque o ser humano é destinado à grandeza. Se ele está travado é porque algo está travando, correto, Reginaldo? Sem dúvida. A partir do momento que você destrava isso, é como uma represa que corre. Aí a capacidade de se relacionar, prosperidade, abundância, tudo que você quer, tudo que você cocria com o universo, passa a acontecer de uma maneira natural. Porque esse esforço para realizar, quando você faz com ego, você desgasta muita energia. E quando você cocria com o universo é muito mais fácil. Porque você imagina a energia do todo universal a seu favor, te ajudando e trazendo as coisas para sua vida. Então é muito importante isso, entendeu? Então sim, tem que ser trabalhado, porque qualquer problema em criança pode atingir sua vida inteira aí. Se quiser Sem dúvida. Reginaldo. Essa é uma área que eu sempre digo aos meus pacientes: qualquer coisa mal resolvida na área do sentimento, passe o tempo que passar, vai ficar bloqueado. Você pode conquistar outras coisas, outros caminhos são colocados na sua vida, mas aquilo vai continuar com você. Porque sempre foi com o ser, sempre foi com o próprio ser, nunca é com o outro. Ah, mas fulano e ciclano fez isto. Mas você está acorrentado nessa frequência. Desliga essa frequência, se perdoando. Eu me perdoo. Sim. Isso não faz parte do meu conteúdo mais. A minha frequência agora é elevada. Eu me perdoo e me limpo sempre, para que eu não fique acorrentado com esse ser que hoje não faz parte da minha vida. Já faz parte do meu passado, ao qual foi só um aprendizado. Não foi algo decisivo. Tudo é aprendizado. Então, para qualquer coisa que eu queira almejar na minha vida, preciso, sem dúvida, resolver aquilo que está mal resolvido no meu íntimo. Não posso, de forma alguma, conquistar algo ao qual está dentro de mim bloqueado. Porque vai ficar para resolver na terceira parte da vida. E o sentimento, ele é uma conexão da energia. Nos explicou o Dr. David Hawkins.
que é onde conseguiu tirar essas frequências do sentimento humano. Ele foi um cientista, um doutor na área, um mestre PhD da área de sentimento. Explicou muito bem, se provou isso cientificamente. Tanto é que foi indicado ao Prêmio Nobel. Então ele conseguiu provar que se o ser humano tem algo a resolver em si, precisa urgentemente fazer isto, para que o corpo não venha fazer para você. Porque o campo do sentimento, sem dúvida, ele vai trazer à tona de uma maneira diferente. Infelizmente, para se depurar. Então, resolvemos nossos sentimentos. Não guardemos mágoa de ninguém. Não guardemos nem o rancor, que é uma corrente. Não guardemos, sem dúvida nenhuma, a falta de equilíbrio, de amor puro. Para que tua frequência eleve e conecte com o perdão. Né? Se perdoe e perdoa a todos. Isso é uma frequência elevada. Então trabalhemos isso aí. A Gisele pergunta, como limpar o porão? Então você tem alguns caminhos, Gisele. O primeiro caminho é a busca do autoconhecimento. Porque você, para se iluminar, você tem que praticar o amor, ajudar e buscar conhecimento. Então, se você busca conhecimento, você expande a sua consciência. Se você ajude, você expande a sua consciência. E na hora que você expande a sua consciência, você consegue se enxergar melhor e enxergar melhor quem está à sua volta. E aí você começa a perceber esses equilíbrios que muitas vezes você não tem nem consciência. E a partir do momento que você toma consciência disso, aí você então pode atuar. Ou com as ferramentas de limpeza que tem o Ho'oponopono, das questões das orações, das questões dos mantras, da questão da meditação. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, quando a gente medita, Deus fala com a gente. Então, isso tudo são ferramentas, a transmutação mental, que são aquelas afirmações positivas que você faz, e isso vai te trabalhando, vai te ajudando a você evoluir até o momento que você passa por esse processo de transmutação, né? Rumo à evolução, rumo à ascensão. Lembrando que você tem que caminhar paralelo, o conhecimento e o amor. Não adianta ser só o amor ou só o conhecimento. Tem que estar com os dois em paralelo. E esse é o processo. Eventualmente você vai se detectar com situações que você não vai conseguir lidar, que talvez seja muito doloroso e que o seu inconsciente vai resistir muito a essa limpeza. É onde entra a figura do terapeuta, que às vezes com intervenção mais profunda, um barra de axis, um teta healing, uma constelação sistêmica, um hipnoterapeuta, a própria GMM, às vezes um comando de radiestesia, dependendo do tipo, ou até na TQA, que a gente trabalha com isso muito também, a questão dos comandos de reprogramação, né? E até às vezes em questões de existências anteriores, apesar que a menor quantidade de problemas, né, Reginaldo? Sim. A maior quantidade, 98% dos problemas do ser humano é dessa vida aqui. Não é coisa do passado, não, é daqui mesmo. Só que as pessoas às vezes entram num modo contínuo aí, num conflito tão grande calcinátil, né, que é o elemento fogo aí que a gente fala na alquimia, que é os apegos do ego, e se perde nessa questão do apego do ego e fica no sofrimento do inferno eterno aqui na Terra, quer dizer, não é nem depois não, vivencia o próprio inferno aqui na Terra, nessa existência. Então, essa limpeza do porão acho que vem da expansão da consciência entre qualquer coisa. Qual a diferença entre vibração e frequência? A frequência é a grandeza correspondente à vibração que o ser está tendo. Então, se uma pessoa, por exemplo, está vibrando, ele está vibrando e aquilo está movimentando, a energia está movimentando. A frequência seria o valor ou a escala, o número correspondente ao grau de vibração que aquela pessoa está, ou que o ser está, ou qualquer elemento está, porque a rocha vibra, a parede vibra, o sol vibra, toda a vida vibra, né? Então seria mais ou menos isso. Essa causa raiz emerge da memória ou a limpeza é a nível inconsciente? O que acontece é o seguinte, a maioria dos problemas que o ser humano tem, eles estão imersos, correto, Reginaldo? Sim. Está submerso no inconsciente. Só que para fazer limpeza, ele vai passar por uma fração de segundo pelo consciente. É onde às vezes acontecem os processos de catarse, porque o inconsciente ele tem uma resistência muito grande à liberação desses sentimentos. Então, quando acontece essa liberação,
ela vem do inconsciente e passa rapidamente pelo consciente para ser liberada. Aí é onde vem um problema de catarse, que a pessoa somatiza, dor de cabeça, irritação, dor de barriga, ânsia de vômito, e etc, etc, etc. Mas é um processo que não libera direto do inconsciente. Ele vai passar pelo consciente para ser liberado. Sim. Correto, Reginaldo? Para ser expulso. Porque existe também ali um tipo de proteção que nós chamamos de firewall, né? Então, para sair e retirar esses arquivos muito profundos, sem dúvida, o corpo vai sentir. Vai ter um efeito colateral ali. Às vezes da sonolência, dor no corpo, sudorese, dor de cabeça, vai ter insônia, porque vai trazer à tona algo que estava enraizado a vida inteira quase, desde a infância. E você vai mexer numa ferida que hoje alterou a sua vida. E você quer uma resposta, quer algo para resolver isso. Então o que você faz? Sem dúvida, vai mexer no seu sistema energético, porque o corpo ele vai ter que expulsar isso fora, que é uma toxina venenosa que vem para o organismo, o fígado tem que dar conta disso. Então você traz ali, por isso que a terapia às vezes profunda, com certos problemas, tem que ter umas 3, 4 sessões para que remova devagar e o sistema faça uma nova readaptação na sua vida atual. Então, alguns problemas realmente são difíceis de resolver, mas tem que ser feito devagar, para que você não tenha aí uma colateral no sistema, né? Inclusive pacientes com doença grave, Alzheimer, Parkinson, câncer, às vezes pessoas idosas que passaram por um sofrimento muito grande durante toda a vida, você tem que ter um cuidado para fazer a limpeza, porque senão a catarse pode até matar a pessoa, né, Reginaldo? Sim. A dor é tanta que a pessoa os corpos físicos não conseguem suportar. Entra em colapso. Acelera a passagem. Da então crise. Tem que ter um cuidado com isso. Altera a pressão, né? Altera totalmente o seu sistema nervoso, o seu humor, né? Sim. A Patrícia está colocando aqui uma pergunta. Quando estamos começando esse caminho, que tipo de frequência devo direcionar, já que chegar a uma frequência alta exige um caminho mais longo? Então a gente evolui e a gente expande a consciência em saltos. Você gera luz e salta. Gera luz e salta. É como quanto de energia no orbital eletrônico, certo, Reginaldo? Sim, certo. Então, se quiser, pode... Isso envolve também o apego, né? Porque quando você fala, se você pensa que eu esqueci algo que você me fez quando eu tinha 15 anos, não esqueço não. Comigo faz uma vez e uma vez só. Então você está fazendo um contrato enraizando esse problema. Quando você chega a esse nível, você não quer se perdoar. Você está se acorrentando e apegando e afirmando que você não quer livrar do problema. Quando chega a doença, o corpo já está fazendo esse trabalho para você, porque você não quis se perdoar. Você se mutilou internamente. Aí é o momento de você se auto-perdoar, que já é um pouco tarde, devia fazer isso antes, para sofrer menos, né? Eu me perdoo por não ter a condição de ter resolvido aquilo no passado. Agora eu me perdoo. Então o perdão, ele te dá um salto quântico. Ele te tira do porão, do pântano que você se colocou, porque foi uma escolha, né? Então fazer o bem e fazer o mal hoje é escolha. E tudo isso que você faz de bem e mal é para você mesmo. Não é para o universo. Isso retorna como se fosse um bumerangue. É uma energia que você emite e ela retorna ao remetente. Então se perdoe e nunca sinta culpado por algo que você fez. Mas peça perdão a você mesmo, porque você mesmo vai ter que depurar essa energia. Então quanto mais eu guardar rancor e apego e raiva de problemas que eu passei, porque alguém fez isso comigo, mas eu vou sofrer. Então eu me perdoo por ter me ferido. E perdoo ele, mesmo que já se foi, que já vive distante, se perdoa. Porque para a energia, para esse campo de força, não tem distância. A matéria simplesmente é uma ilusão. Então se perdoe. Quando você se perdoa, toda a sua linhagem também entra em frequência de alto nível. Respondendo, complementando aí a pergunta da Patrícia, para você evoluir, você tem que ver boas práticas. Então tem que saturar o inconsciente de bons pensamentos, para que você possa ir saltando. Então procurar boas leituras, bons vídeos, boa música, boa companhia, boas práticas, meditação, oração, tudo isso. Porque isso vai te ajudar a gerar luz, estudar, melhorar o conhecimento, ajudar as pessoas a fazer o bem e se dedicar a um propósito de corpo e alma, que você faça com amor. E isso vai te ajudar
a elevar a sua frequência e naturalmente você vai mudando, e quando você começa a mudar, o mundo começa a mudar ao seu redor. Renata, só para completar o que o Reginaldo falou, lembre-se que esse é o planeta escola, não é o planeta tortura, não é o planeta hospital, não é o planeta maldade, é o planeta escola. Nós estamos aqui para aprender, então você pode se perdoar, porque você está passando por um processo de aprendizado, entendeu? Você vai devolver para o universo o bem ajudando, mas aquilo que você fez de errado, ou que te traz dor, você pode se perdoar. Pode se perdoar e seguir adiante, que isso vai ser a sua libertação. E você pode fazer o bem para devolver e compensar o mal que porventura tenha sido feito. Lembremos que quem fere é o ego, hein? Não é o ser. O ego que se Exatamente. fere, ele inflama. Eu não perdoo. Mas é você que está com o problema, não é o outro que já se foi e cuidou da vida. Então o ego é ele que se fere. O ego temos que tomar cuidado com ele, para que ele não inflame, não vire uma bolha, né? E queira vingar ou algo parecido. Não vale a pena, né? A frequência é muito baixa. A Juliana está perguntando se a terapia do renascimento pode ajudar. Sim, pode ajudar, mas aí vai muito identificar realmente a causa raiz. A terapia ela só vai ajudar quando isolar e identificar a causa raiz, que aí você vai ser assertivo. Porque senão vira um paliativo. Vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1 ano, 10 anos e a coisa não se resolve, tá? Então é importante ter essa questão da causa raiz. Como medir essa frequência? Pelos comportamentos e pelo efeito do seu corpo físico. Então, quando você está com alegria, satisfação, tranquilidade, segurança, as coisas estão acontecendo na sua vida, essa frequência é alta. Quando as coisas estão travadas, está infeliz, está insatisfeita, está com medo, está com remorso, esse tipo de coisa, aí a sua frequência é baixa. É uma medida, digamos assim, não é uma medida quantitativa, ela é uma medida qualitativa. Ok, Juliano? Sim, perfeito. A Iraci, como a pessoa identifica esse salto, ou se a sessão deu resultado? Se você quiser responder, Reginaldo. Olha só. Como identificar isso? Não existe nada em nosso porão, em nosso campo de força, sentimento, que fora do nosso corpo não venha manifestar. É lógico que nós somos um print do nosso sistema interno. Observemos a nossa vida, comportamento, emoção e pensamento. As coisas vão alinhar, não resta dúvida. Porque a energia não mente, nunca. E para aquele que quer aprofundar mais, ou está passando por algum tipo de problema, nós dizemos que se perdoem. Perdoa a si próprio. Estamos aqui para isso. Para nos limpar. Estamos aqui na Terra para que nós possamos ter uma solução para os problemas que as crenças religiosas não resolvem. Então, nós deixamos aqui aberto para os interessados que têm aí esse tipo de problema mal resolvido no campo sentimento, no campo físico, energético, pensamento, subconsciente, que se queremos procurar, estamos aí, trabalhamos nessa área. Isso. Sem dúvida, aquilo que não está na nossa capacidade, não iremos resolver. Mas o que tiver na nossa altura, no nosso conhecimento, na área sentimental, financeira muitas vezes, que se não resolve o sentimento, financeiro também não se resolve. E nós podemos ver aí os colapsos financeiros que a sociedade está vivenciando agora. Principalmente na área mal resolvida. Né? Então estamos aí, alguém queira marcar uma sessão, estamos aí para ajudar. Okay. Tá bom? Pessoal, curso de formação na terapia quântica aplicada, de 21 a 26 de outubro em Brasília. Vamos estar fazendo a nossa primeira formação aí de terapeutas quânticos aplicados, tá bom? O pessoal que porventura quiser um atendimento da terapia quântica aplicada pode acessar o nosso site, Terapia Quântica Aplicada, e lá fazer o seu agendamento. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês aí, tá? E respondendo aí, complementando a Iraci, as coisas começam a acontecer, tá, Iraci? Lembrando sempre que você salta de acordo com o grau de expansão da sua consciência. Não vai ser de 0 a infinito. Você vai evoluindo e saltando à medida que vai gerando luz. Até porque se você der um salto muito grande de energia, vai gerar antimatéria para consumir o excesso de energia e acaba somatizando e gera problema aí. Gente, nós estamos encerrando a live, está acabando o tempo, tá bom? Eu vou pedir para vocês que estão colocando as perguntas aí, que depois possam colocar no direct, que a gente vai ter maior prazer e maior satisfação em responder a vocês, tá bom? Mas, porque tá tendo muitas perguntas, pode ser que tá faltando aqui 27 segundos, tá bom, pessoal? Mas vocês podem colocar suas perguntas no direct, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá?
Quanto mais conseguimos compreender as coisas da vida, mais conseguimos ver o porão. Quanto mais ascendemos, mais descemos fundo nas nossas sombras. Não é fácil. Quinta-feira, né? Não é fácil. E qualquer coisa